vez, desde quando eu assumi, eu era acusado de querer dar um golpe. Nunca agi fora das 4 linhas da Constituição. O outro lado não agiu dessa maneira. Haja visto o que aconteceu por ocasião das eleições do ano passado, onde tudo para o outro lado era permitido e nada para o meu lado era possível ser feito. Acabou as eleições, lamentavelmente aconteceu aquele resultado que muita gente não interpreta como sendo justo, até porque falta na nossa justiça eleitoral a possibilidade de uma auditoria perfeita, então vai perseguir. Feito alinhamento desse governo com a criminalidade. Tanto é que, por ocasião das eleições, quem comemorou a vitória dele? Os presidiários. Mas nós estamos aqui na companhia do ex-presidente porque nós convidamos ele para dar uma entrevista exclusiva aqui na Jovem Pan News. E, aliás, nós estamos desde já transmitindo não só pela Jovem Pan News, mas pela rede Jovem Pan News em Santa Catarina, pelas demais rádios Jovem Pan News e também pelas rádios Jovem Pan FM aqui no estado. Depois vou citá-las aqui nominalmente. Presidente Bolsonaro, o microfone é seu, a rádio é sua. Boa tarde e muito obrigado aqui por nos atender, por nos receber aqui na sede do PL em Florianópolis. A todos dessa respeitável Jovem Pan, uma emissora que nos orgulha realmente. Eu tenho o maior prazer de poder falar com vocês e ficar aberto a qualquer pergunta. Estamos aqui em Santa Catarina, a convite aí ou determinação da primeira-dama, né? Para mais um evento do PL Mulher que acontecerá no dia de amanhã. E ela tem se comportado muito bem nessas questões, se comunica muito bem, fala do passado dela à frente dos projetos sociais da presidência da República, coisas fantásticas foi feita lá. E a mensagem importante, a mulher tem que vir para a política não por uma questão de cota, mas por realmente vontade, né, e competência de querer contribuir para com o seu país. Bom, presidente, eu acho que antes de a gente começar a falar sobre o PL Mulher, sobre o evento de amanhã, sobre os seus dados aí que foram vazados, quanto que o senhor recebeu de Pix, eu quero lhe perguntar, eu sei que o senhor quer falar sobre isso, mas eu quero lhe perguntar como é que, pessoalmente, como é que o senhor está de saúde? O que o senhor está sentindo depois que saiu da presidência da República? O Bolsonaro pessoa, o Bolsonaro cidadão. Olha, você vai cada vez mais ficando calejado. É uma perseguição implacável. Antes das eleições, lá atrás, durante os 4 anos de mandato e continua até o dia de hoje. Parece que não deixei a presidência. Mas com a força que Deus nos deu, a gente continua vivo na política, enfrentando esses desafios todos. Você quer falar sobre o Pix? Eu quero saber como é que o senhor está de saúde também, porque o senhor levou aquela facada que lhe deixou muito mal, muito tempo, né? E o senhor até hoje tem reflexos na sua saúde dela. De quando tem crise, né? Porque como perdi parte do intestino, tem uma curva ali que de vez em quando o bolo, né, não quer fazer aquela curva e tem uma obstrução. Por 3 vezes eu cheguei à beira de uma nova cirurgia e graças a Deus não foi preciso. Então a idade pesa um pouco, 68 anos. Mas o senhor é muito jovem, fala 68 anos. Dizem que depois que eu fiz um tratamento dentário, eu rejuvenesci 10. Logo estou me sentindo com 40 anos de idade. Maravilha, maravilha. Presidente, vamos falar então dessa sua visita a Santa Catarina. O senhor hoje chegou já com a agenda movimentadíssima, se reuniu com líderes do PL, o governador Jorginho Mello aí é a liderança aqui no estado que lhe recebe, né, de braços abertos. Eu imagino que o governador já deva ter mostrado para o senhor algumas coisas boas de Santa Catarina, por mais que o senhor já conheça. Mas o que o senhor tira desses primeiros momentos aqui no estado e principalmente o que o senhor sente com vistas à eleição do ano que vem, porque o PL tem planos arrojados? O Jorginho nos recebeu muito bem, né? Ele, por exemplo, colaborou muito conosco por questão da pandemia, aquele programa chamado BEM, onde evitou-se que aproximadamente 11 milhões de pessoas perdessem emprego no Brasil. Então, é uma pessoa que está ligada há algum tempo na política e faz um bom trabalho, tanto é que ele foi eleito governador aqui no estado. Nos acompanhará também no dia de amanhã como ouvinte, né, Jorginho? Nós temos juízo, né? E para nós aprendermos mais com as mulheres que vão fazer uso da palavra e colocar para fora os seus planos para as eleições também do ano que vem. Então, acredito que nós estamos tendo problemas que outros partidos gostariam de tê-lo. Ou seja, a quantidade de pessoas que querem se filiar e querem concorrer às câmaras municipais e às prefeituras do ano que vem. Então, aqui, Santa Catarina é o estado que eu sempre fui muito bem recebido, começar lá atrás, antes das eleições de 2018, até porque esse é um dos estados mais seguros do Brasil. Sim.
consequência, porque nós temos um dos estados onde o número de pessoas que tem posse de arma é bem acima da média nacional. Com toda certeza, esse é o reflexo, além de uma educação que esse povo tem há muito tempo aqui, de boa qualidade, que interfere diretamente nos números positivos na questão da segurança pública. Bom, realmente Santa Catarina é um estado que se destaca. Agora, eu tive aqui no evento do General Braga Neto, o General Braga Neto, que foi seu vice na eleição do ano passado. Eu fui num evento que ele estava, ele foi muito categórico, né? Ele diz assim, a gente precisa atrair as mulheres para dentro do PL, né? Eu sei que o senhor é muito simpático, mas fora a simpatia, o que o senhor está pensando em atrair, usar como argumento para atrair as mulheres? E não só as mulheres, mas os jovens também, né? Porque o Braga Neto também falou muito em jovens. Já temos cidades do Brasil onde toda a chapa do PL será composta de mulheres. Tá? E alguns onde a maioria da chapa para a Câmara Municipal será de jovem também. Temos que despertar no jovem essa vontade de fazer política. Né? Há poucos dias filiamos também 2 jovens em São Paulo, um Pavinato e um tal de Holiday, também muito conhecido no Brasil. São jovens que estavam mais um pouco para a esquerda do que para a direita, em especial o Holiday. O senhor resgatou eles? Eu costumo dizer que estamos mergulhando essa garotada no Rio Jordão, né? Você não vê quem é da direita indo para a esquerda, coisa rara. Agora, de lá para cá, é muito comum. Até tem um velho ditado que diz, né? Quem até os 20 não foi de esquerda é porque não tem coração. Quem depois dos 30 continua de esquerda é porque não tem cérebro. E essa máxima está se fazendo valer e está transformando numa realidade aqui no Brasil. Bom, os seus pupilos, eu digo, quando eu falo seus pupilos, o senhor fez alguns candidatos aí, né? E eu considero eles alguns pupilos do Bolsonaro. Vamos pegar o caso aqui do governador Jorginho Melo. Como é que o senhor está avaliando o governo dele? Como é que está a relação? O Jorginho não é pupilo, não. Ele é já uma pessoa já um pouco antiga na política. É um pouquinho mais novo do que eu, só meia dúzia anos mais novo do que eu, e ele lutou muito por essa candidatura, né? Conseguiu, foi eleito aqui, as informações que eu tenho do Estado é a melhor possível. Parabéns, Jorginho, em especial parabéns ao povo aqui de Santa Catarina. Muito bem. O senhor, eu lhe encontrei aquele dia na véspera do primeiro turno lá no aeroporto de Joinville, entrevistei o senhor lá no aeroporto. Era muita gente naquela motociata que o senhor fez no penúltimo dia, era no sábado, né? E no domingo era o dia do primeiro turno eleitoral. O que o senhor diz desse apoio massivo que Santa Catarina lhe concede, porque não tinha visto um candidato ter, talvez, tamanha aceitação como o senhor, e mais, né? Eu me lembro do senador Luiz Henrique, que ele no norte do estado ele tinha um desempenho eleitoral muito positivo. O senhor e o Jorginho superaram, né, as marcas históricas do Luiz Henrique, mas massivamente no estado de Santa Catarina, o que o senhor explica essa proximidade do catarinense com o senhor? Olha, vamos falar do Brasil como um todo, né? Primeiro levar a verdade da população. Porque o político nem sempre leva essa verdade avante. E a verdade veio libertando o povo brasileiro ao longo desse tempo todo. Você pode ver, ao longo de um mandato de 4 anos, é comum você ter desgaste. Agora, a aceitação minha em 2022 foi muito, mas muito melhor do que em 2018. E fizemos uma base. Que base é essa? Nossos princípios, nossos valores, o amor à pátria, cantar no brasileiro com os olhos lacrimejando, defender a nossa liberdade, falar em propriedade privada e lutar por ela, o legítimo direito à defesa, entre outras coisas que ficou sendo a alma do nosso partido. Muito bem conversado com o presidente Valdemar da Costa Neto e muito bem aceita, não só para quem está no partido, bem como está entrando. Então é um partido que tem uma marca, é um partido que não vai negociar ministérios e cargos em Brasília, como infelizmente voltou essa onda, né? Tão o senhor considera horrível, né? Triste porque o cara está votando, como votar a reforma tributária. Cara, se perguntar para deputado de Santa Catarina por que você votou a reforma tributária, eu duvido que ele te dê um só argumento favorável à reforma tributária. Então isso tudo aí está chamando a atenção de parte da população e nós estamos agregando e vamos com esse pessoal para a luta, não só em 24, mas em 26, se Deus quiser. Aqui no estado o PL quer fazer cerca de 100 prefeituras. O senhor acha que nacionalmente o PL consegue chegar mais forte nessa eleição de 2024 para ampliar esse número de prefeitos? Eu sei que a sua bênção ela vai ser importante para muitos candidatos. O senhor já tem alguns em vista aí, Brasil afora? Não, olha só, não dá para entrar a esse nível, né, de conhecer os candidatos nos estados. Aqui a conversa com o Jorginho,
ele tem trazido gente para o partido que já está defendendo essas bandeiras nossas e vão ajudar a defendê-la no futuro. Acredito que a marca de 1.000 prefeitos não é uma marca difícil de ser alcançada, mas poderemos até, quem sabe, ultrapassar essa marca por ocasião das eleições do ano que vem. Nós estamos aqui com o ex-presidente Jair Bolsonaro, transmitindo para toda a rede Jovem Pan em Santa Catarina. Também estamos ao vivo no nosso canal no YouTube Jovem Pan Floripa. Presidente, eu sei que o senhor está indignado aí pelo vazamento dos seus dados, né? O senhor recebeu alguns PIX aí de ajuda em função daquelas multas que o senhor tinha que pagar. Tem inclusive aqui nessa sala um amigo meu que participa do Jogo do Poder, aí o Pedro, ele foi um dos que ajudou porque quis, né? Fez o PIX para lhe ajudar, mas o que o senhor vai fazer com todo esse dinheiro agora e, acima de tudo, como é que o senhor avalia esse vazamento de dados, né, de seu sigilo pessoal, né? Primeiro vamos falar um pouquinho de PIX. Todo ele foi desenvolvido entre os anos 2019 e 2020. E ele entrou em execução em novembro de 2020. Né? Então é uma coisa fantástica na economia, tanto é que vários países estão atrás dessa nossa tecnologia. Então eu até anotei os números aqui, que é de cair para trás. Nós temos por dia, né, a movimentação de 100 milhões de transações. Então temos 100 milhões de transações por dia. Movimenta por dia 43 bilhões de reais. Temos 138 milhões de pessoas físicas que têm conta e 12 milhões de pessoas jurídicas. E na campanha, eu falei que jamais nós taxaríamos o PIX. Não vamos inventar uma CPMF digital. Estamos vendo agora, bastante avançado por parte do atual pessoa que está na frente da presidência aí, dizendo que vai taxar. Realmente a esquerda é especialista em meter a mão no dinheiro dos outros, não em gerar riquezas ou gerar emprego. Se você comparar o CAGED, que são aqueles números de emprego e desemprego, do início do ano para cá, mês a mês, tem caído e muito a taxa de empregados no Brasil. Então isso é péssimo para a economia. E o governo tem que tapar um rombo de um pouco mais de 120 bilhões que ele fez de despesa no começo do ano. Como? Arrecadando mais. Arrecadando mais como seria? Através da sua reforma tributária, que vai, no meu entender, pelo que está escrito lá, porque está dando uma carta branca para o governo federal, sobrecarregar aqui o brasileiro que já paga tem uma contribuição muito alta de impostos. Como é que o PL pode articular? E eu vi aqui em Santa Catarina muitas reclamações de alguns setores, né, em relação à reforma tributária, setores que podem, inclusive de serviços, né, que vai ser sobretaxado. Como é que o PL pode articular essas mudanças para ajudar a construir uma saída? Porque eu vejo esse papel muito importante nesse momento na oposição que é levado à frente pelo PL. Olha, eu nunca errei meu voto em Brasília. Na dúvida, eu votava contra a orientação do PT. Tá? Essa reforma tributária é péssima. Foi feita aí a toque de caixa. Todo mundo diz que temos que ter uma reforma tributária, sim, mas não é essa que está aí. Algumas coisas pontuais. Por exemplo, o imposto progressivo de herança. Onde é que nós vamos chegar? Falece, por exemplo, um homem do campo e vamos supor que esse imposto seja de 20%. Ou a família paga 20% do valor daquela terra, ou 20% da sua propriedade poderá ir para a reforma agrária. A mesma coisa da área urbana. Isso não é bom, até porque o próprio Haddad, né, falou um adjetivo bastante depreciativo no tocante a quem tem grandes fortunas, levando-se em conta para quem vai ficar. O herdeiro sempre foi uma pessoa que nunca produziu nada e tem que pagar para o Estado alguma coisa assim. Então, com esse sentimento, pensamento, você não vai para frente. Outras coisas também. Ali está escrito a criação do IPVA verde. Ou seja, aquele cara que tem um carrinho que a gasolina vai pagar muito mais, vai ter uma taxa extra em cima que tem outro carro elétrico ou carro movido a álcool. Também fala em tal do imposto do pecado, imposto progressivo naquilo que foi mal para a tua saúde ou para o planeta. Quem são esses petistas para dizer o que vai fazer mal para a tua saúde ou para o planeta? Essa taxação extra vai ser em cima de açúcares, bebidas alcoólicas e, por que não dizer, produtos do campo que têm insumos, né, para ser aplicado na sua terra. Então é uma carta em branca para o governo federal. Nós não podemos dar carta branca para ninguém, muito menos para um presidente que se orgulha de ser chamado de comunista. Que coisa. Presidente Bolsonaro, o senhor depois que saiu da presidência, conseguiu ter aquele tempo
para dar aquela descansada, tomar um caldo de cana, comer um pastel. Porque eu me lembro uma época que o senhor reclamou, agora eu sou presidente, não consigo nem tomar um caldo de cana e comer um pastel. O senhor está conseguindo fazer isso agora? Não, eu não consigo ser ainda. Pelo lado bom, né? Pessoal assedia, vem atrás da fotografia. Só fica feliz conversar. com esse apoio? Eu fico feliz, porque é um reconhecimento que passamos 4 anos com uma pandemia, com uma guerra lá fora, com uma crise hídrica, com uma crise na Argentina, e assim mesmo, né? Fizemos com que o país crescesse em números da economia. Que bacana. Presidente Jair Bolsonaro conosco aqui no Jogo do Poder da Jovem Pan News, muita gente mandando aqui felicitações, né, ao presidente. Amanhã vai ter, eu volto a frisar, amanhã vai ter o evento do PL Mulher, vai ser aqui em Florianópolis, o senhor vai estar presente lá, e evidentemente que a ex-primeira-dama também, Michele Bolsonaro. O que o senhor espera dela amanhã para esse evento? E acima de tudo, como é que o senhor espera que ela se saia? Porque ela é um dos nomes aí que o PL pode lançar, de repente, em 2026. Não digo a presidência, mas eu até pergunto se isso passa no seu radar político. O radar nosso momento é uma possível vaga para o Senado. Né? Eu acho que tá bom demais. Não é fácil você ser prefeito, né? Muito menos governador, também não é fácil, é presidente. Então temos que dar tempo ao tempo. Agora quero aproveitar o momento. Claro. Dizer que vivemos um momento muito triste no Brasil, onde as nossas liberdades individuais continuam sendo ameaçadas, até de vocês da Jovem Pan, acusado de distribuir fake news. Não é verdade. Tá tentando fechar a Jovem Pan. Até a Jovem Pan está no radar. E temos hoje em dia ainda em torno de 300 pessoas presas em Brasília, sem qualquer justificativa. Eu tenho 3 assessores meus também presos naquela questão das vacinas. Não justifica uma prisão temporária que já está na casa de 86 dias. Ou seja, uma perseguição política, né, por parte de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Pois a gente fala muito, inclusive, aqui em Florianópolis, né? E eu queria levantar esse ponto com o senhor, porque eu sei que o senhor tem sido um contumaz crítico, né? De decisões jurídicas, de decisões que saem da justiça, que tem um caráter ali ideológico, né? Parece que às vezes não contribui essas decisões para que o Brasil cresça, para que o Brasil avance. Aqui em Florianópolis a gente teve decisões nesse sentido, que pararam obras importantes para a cidade. Como é que a gente pode mudar esse sistema judiciário aqui do país, que tem sido alvo de tantas críticas da sociedade, desde que o senhor foi um que tem se dito, né, perseguido pelas decisões judiciais também? Tem que ter um equilíbrio. Nenhum poder pode estar acima do outro. Mas quem faz esse controle, por exemplo, em cima do judiciário é o Senado Federal, que não tem coragem, tá, para levar avante certas discussões, de colocar um freio no outro poder. Pode ver, desde quando eu assumi, eu era acusado de querer dar um golpe. Nunca agi fora das 4 linhas da Constituição. O outro lado não agiu dessa maneira. Haja visto que aconteceu por ocasião das eleições do ano passado, onde tudo para o outro lado era permitido e nada para o meu lado era possível ser feito. Acabou as eleições, lamentavelmente aconteceu aquele resultado que muita gente não interpreta como sendo justo, até porque falta na nossa justiça eleitoral a possibilidade de uma auditoria perfeita. Então a dúvida sempre vai perseguir. Bem, paz da virada do ano passado, vamos continuar lutando por o voto impresso dentro do Parlamento brasileiro para que as eleições realmente sejam marcadas e festejadas para valer por parte de quem teve mais voto nas urnas. Você pode ver o meu caso. O povo até hoje continua comigo. Sim. Em qualquer lugar que eu vá, o povo está do nosso lado. O outro lado não consegue ir num botequim e tomar uma 51 que é vaiado, né? Então, nós devemos fazer com que, no futuro, deixe de ocorrer quaisquer dúvidas no tocante às eleições. Bom, esse decreto que saiu do governo, né, regulando a questão do porte de armas, né, ele frustrou, porque o senhor sempre foi um contumaz defensor disso, da questão da liberdade de poder portar arma, mas mais do que isso, né, Santa Catarina, como o senhor citou no início da entrevista, é um dos estados que mais tem essa condição do porte de arma, e de certa maneira aqui em Santa Catarina a gente viu uma frustração generalizada. Olha, para mim não ocasionou nenhuma surpresa o que ele fez. Atacar a posse de armas de fogo por parte do cidadão de bem. Uhum.
por ocasião das eleições, ele esteve no Complexo do Alemão, área completamente dominada pela violência, pelo tráfico, completamente sem força de segurança do teu lado. A mesma coisa, o ministro da Justiça vai no Complexo da Maré sozinho, sem qualquer segurança. A gente vê que há um perfeito alinhamento desse governo com a criminalidade. Tanto é que, por ocasião das eleições, quem comemorou a vitória dele? Os presidiários. E quando se fala em desarmamento, todo desarmamento, né, ela precede uma ditadura. O Lula esteve na Venezuela com Chávez e depois com Maduro, continua, e pregou o desarmamento lá e conseguiu. Você vê hoje como é que está a nossa Venezuela. Não existe democracia na Venezuela. Eu acolhi aqui como presidente os refugiados lá da Venezuela que fugiram da fome, da miséria, da violência. Sim. O Lula recebeu o ditador aqui no Brasil. Então, obviamente, ele deseja algo para o Brasil semelhante ao que existe na Venezuela. Que coisa séria. Bom, o senhor tem... essa pergunta eu acho que todo mundo que está ouvindo, que é apoiador do senhor, gostaria de fazer. Se o senhor tem planos de voltar à vida pública, à vida política, por mais que tenha sido declarado inelegível, né, por aquela decisão da Justiça Eleitoral. E justamente colado com essa pergunta, eu até lhe questiono se essa decisão que foi motivada por aquele uso da TV pública, que o senhor fez aquela explanação para os embaixadores, se o senhor se arrepende daquilo e voltaria à vida pública, pretende recorrer para voltar à vida pública? Olha, se não fosse o caso dos embaixadores, iam inventar outra coisa para me tornar elegível, que eu sou uma ameaça para a harmonia, uma certa harmonia que sempre existiu em Brasília, para o mal. E triste é o país que pune os seus cidadãos não por seus defeitos ou erros, mas por suas virtudes. Me aponte onde erramos no tocante à condução da política brasileira. Não tem acusação de corrupção, não tem nada. A acusação foi porque reuniu-se com embaixadores e atacou o sistema eleitoral. Tudo passou a ser ataque. Deixo claro e repito aqui. Eu falei para os embaixadores o que tinha dentro do inquérito de 2018, que estava apurando fraude naquele ano, nas minhas eleições. Que o senhor ganhou. Nós ganhamos, tá? E geralmente quem ganha é quem frauda, né? Se fraudar, ganhou, tá? Esse é o sentimento. E o TSE forneceu rapidamente tudo o que a PF pediu e você cai para trás tomar conhecimento do que aconteceu naquelas eleições. Não houve fraude da minha parte. Agora, o que é lamentável, que desde aquela época o Tribunal Superior Eleitoral não se preocupa em colocar um ponto final nesse inquérito. Está em aberto até hoje. Eu não posso te falar em 30 segundos o que tem de grave lá dentro. Mas o tempo é seu, o senhor pode falar o tempo que o senhor quiser. Eu não posso falar porque seria um crime da minha parte. Que depois que eu divulguei o que estava no corpo do inquérito, a Justiça Eleitoral, na pessoa do senhor Alexandre de Moraes, classificou como confidencial aquele inquérito. E eu fui julgado e condenado por aquele inquérito que você não pode tomar conhecimento até hoje. Apenas o outro lado diz que eu menti. Se eu mentir, abro o inquérito. Na volta agora do recesso, tenho conversado com alguns senadores, eles vão requerer via CPMI esse inquérito para que ele seja mostrado para o Brasil o que aconteceu nas eleições de 2018. Eu acho que você está curioso, né? Pois Se Deus quiser, teremos a oportunidade agora na volta do recesso. Eu tenho conversado bastante com o senador Jorge Seife, né? Ele tem feito um movimento para fazer aí uma frente para chamar os ministros do Supremo Tribunal Federal, fazer os questionamentos que tem que ser feitos, abrir processos de impeachment, se for, no caso do Barroso, né? Que fez aquela declaração. E aí eu queria saber do senhor se hoje é possível trazer mais apoios para que esse tipo de coisa aconteça. É difícil, né? Reconheço o trabalho do Jorge Seife. O Barroso não falou apenas que derrotamos o bolsonarismo. Derrotamos quem? Ele fez campanha em Santa Catarina para o Lula? Ele votou no Lula, ninguém tem dúvida disso, tá? Mas não fez campanha para ninguém. Derrotamos como o bolsonarismo. O Barroso, em 21, teve dentro da Câmara dos Deputados interferindo numa proposta de emenda à Constituição que visava ali criarmos o voto impresso. O Barroso também teve, começo do ano passado, nos Estados Unidos, dando uma palestra como derrubar um presidente da República. E o Barroso também, depois das eleições, cumpriu uma agenda nos Estados Unidos tratada antes do primeiro turno, né? O novo Brasil com o seu novo presidente. Então, provas mais do que claras, indícios robustos, de que houve uma interferência de alguma forma dentro do TSE para que o resultado fosse o que ocorreu no último 29 ou 30 de outubro.
Muito bem, ex-presidente Jair Bolsonaro, para a gente encaminhar aqui, eu vou lhe fazer algumas perguntas de alguns nomes que já estiveram com o senhor, como, por exemplo, Silvinei Vasquez. O senhor esteve na PRF, o senhor acredita nele que ele poderia ser um potencial candidato aqui em Santa Catarina? Até ele ano que vem, não sei qual é a ideia dele. Foi um bom chefe da Polícia Rodoviária Federal, tem um currículo realmente muito rico e colaborou muito conosco. Foi injustamente acusado de ter interferido nas eleições. Ninguém deixou de votar, tendo de vista as ações realizadas pela Polícia Rodoviária Federal por ocasião das eleições do ano passado. Uhum. É uma atribuição deles também, que está na lei, é combater o transporte regular de eleitores. Mas a gente sabe, quando a esquerda assume, vão por revanchismo e a primeira vítima é a verdade. Desejo boa sorte ao Silvinei, que serviu ao nosso país e de forma muito qualificada lá na PRF. E o bendito é o fruto, Renan? É o 04 meu aqui, né? Um garoto novo ainda. Quase que diariamente aperta o pescoço dele, puxa a orelha, né? As orelhas. Ele pretende disputar aqui uma vaga na Câmara Municipal de Balneário Camboriú. Uhum. E o futuro dele está traçado. Depende dele apenas se empenhar e ter a consciência que o que um garoto da idade dele faz, se ele fizer aí fora, pode ser um escândalo contra todos nós aqui. E a ex-primeira-dama candidata ao Senado por Santa Catarina? Não, a ideia é lá pelo Distrito Federal, né? Não vamos... Deixa o nosso general aqui, é o Jorginho. Tá certo, então. Presidente, obrigado por nos atender aqui nessa tarde e esperamos recebê-lo outras vezes aqui para a gente conversar, falar mais de Santa Catarina e, acima de tudo, conversar aí sobre coisas boas da política também, não só episódios ruins e negativos, né? Acredito que nós deixamos uma marca no governo, né? Que o Brasil tem jeito. Mais ainda, eu acho que é uma frase que muita gente já ouviu, mas vale repetir. Olhe o Estado de Israel, veja o que eles não têm e veja o que eles são. Uhum. Veja o Brasil, o que nós temos e o que nós não somos. O Brasil tem tudo para ser um grande país de verdade, não apenas no papel ou na promessa. Tá certo. Obrigado por conversar com a Jovem Pan. Até mais. Um abraço. Obrigado.